Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os meus cuidados aqui com a Echeveria glauca, principalmente nessa época de chuva, o que eu tenho feito para não perder. É necessário fazer o que eu faço? Não, não é necessário, desde que você está disposto aí a adaptar a sua suculenta na chuva. No meu caso, a glauca, eu não estou disposta a pagar para ver, porque eu sei que muitas morrem, então eu prefiro guardá-las até passar o período assim de muita chuva para depois começar novamente. Porque ela é uma suculenta que custei as minhas outras, então eu não gosto assim de deixar ela totalmente assim é, pegando a chuva toda chuvarada da época, porque eu sei que elas morrem, então eu prefiro voltar com elas aí depois que para de chover, todas vivas. E eu vou mostrar para vocês aí o que eu faço. Como vocês podem ver, essa aqui é uma glauca que está em sua plena forma. Essa cor é a cor que eu acho linda na glauca, mas vocês vão ver agora uma questão com problema, que é esta bacia aqui. Ela está no formato até mais bonito do que a anterior. Porém, como eu cuido delas, eu sei que elas não estão bem por causa desse amarelado. O que significa esse amarelado aqui nas glaucas? Excesso de umidade, gente. Então, quando você vê a sua glauca assim amarelando, vocês podem decapitar porque alguma coisa de errado tem. Geralmente é o apodrecimento de raízes quando ela acontece isso. Então, depois que atinge o miolo, então não tem jeito. Então, quando vocês verem a glauca já com miolo preto ou bem amarelado, não tem como fazer mais nada. Então, observe antes, saiu do verde azulado, está nessa cor, pode decapitar porque senão você vai perder ela. Então, é isso que eu vou fazer com esta bacia, apesar que está bonita, mas eu vou retirar e vou guardá-la numa bandeja e vou esperar a época de... O próximo mês já não vai ter tanta chuva, então eu já vou poder plantar, ela já vai estar enraizada e ela vai continuar e de uma forma mais bonita ainda. E então eu vou começar a cortar aqui para vocês verem. Essa bem amarelinha, com certeza já tá com a raiz podre, então é, só falta só falta morrer a planta. É um pouco difícil assim para tirar gravando sozinha, né? Mas assim, a primeira que eu tirei estava com fungo no caule, mas essa aqui não está, ó. Essa ainda tá bem, não dá para focar direito, mas ela tá normal. Porém, o substrato está aqui uma lama, mas uma lama mesmo, porque não é um substrato airado. Esse substrato aqui tem algum pouco de carvão, mas é apenas esterco de gado e terra vermelha, que é o que eu estava usando na época. Gente, eu cortei todas. De toda a bacia, duas delas estavam com fungo no caule. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer. Põe esses algodãozinho aí, porque se brotar, né, é lucro. As outras já estão salvas, as cabeças estão salvas. E aí, se caso uma dessas brotarem, tudo bem. Se não brotar, aí vai ficar assim. Eu deixo assim na bandeja. Essa é uma bandeja de... Eu acho que é de pote 9. Então, eu coloco elas aí. Elas vão ficar bem organizadinhas assim. Não vai ter problema de estiolar. Vai ficar aí numa claridade, num local que não pega chuva. E quando a gente faz isso, decapita ela assim e guarda, a gente precisa colocar ela num local assim protegida, para ela não ficar reganhando as folhas. Vocês podem ver que ela está bem funda aí, ó. Aí eu junto ela. No primeiro dia que a gente faz os cortes, às vezes não dá para juntar as folhas. Mas no outro dia já tá bem murchinha, aí você consegue colocar ela assim no potinho ou qualquer uma bandeja mesmo, assim, ó. Você coloca ela bem protegidinha para as folhas dela não abrir. Porque a glauca, até quando você vai embalar assim para venda, você tem que enrolar ela já bem juntinha para ela não abrir o miolo, porque depois que ela abre o miolo, aí fica meio complicado. Então, colocando ela, armazenando ela assim juntinha, num local que ela não abra as folhas, fica toda arreganhada, então ela vai se preocupar apenas em enraizar, ela não vai sair em procura de luz, então ela não vai estiolar e quando você for replantar ela, ela vai continuar bonita
e compacta do jeito que você cortou. Então, esse é meu jeito aí de cuidar das glaucas. Essa grande que ela eu preciso colocar ela num vaso maior, né, para ela poder ficar mais juntinha, mas depois eu vou tirar ela dessa bandeja e deixar nessa bandeja só as que encaixarem perfeitamente. E é assim que eu cuido, né? Não sei se às vezes a pessoa pode achar que isso é trabalho demais, mas eu não acho que é um trabalho, até porque quase todas as estações eu troco o substrato das minhas suculentas e sempre que eu troco, eu gosto de cortar. Eu não gosto de arrancar pela raiz e passar para outro substrato. E aqui para vocês podem ver que eu já cortei várias, olha, nesses potinhos. Tava no potinho 6. A Glauca, ela não gosta muito de potinhos pequenos, assim como como o potinho 6. Então, é uma suculenta que ela precisa de um vaso assim maior. Então, essas minhas já tinha atingido aí a borda do vaso, então ela já estava sofrendo. E eu aproveitei, né, que já precisava por causa já estava caindo muitas folhas e eu já cortei tudo. E aí você pode ver que as outras suculentas estão perfeitas, a Letícia, a Milky Way aí na chuva, e só a Glauca mesmo que estavam caindo folha. As glaucas ela começa quando ela começa a perder as folhas de baixo, aquelas folhas que secam, que normalmente seca, na época de chuva elas apodrecem, então o índice de fungo fica maior. Por isso que a dificuldade de cultivar a glauca aqui na chuva, principalmente as mudinhas pequenas. Mas tem muita gente que cultiva aí ao tempo e já estão adaptadas. Você só precisa adaptar, né? Mas eu não tenho essa paciência, não. E aqui já tá a bandeja. Todas as glauquinhas. Essas são as glauquinhas que estavam no pote 6, que eu decapitei. Também tá com uma cor assim, bastante amarelada aí por causa do excesso de água, né? Um barro aí todo molhado, você já viu, né? Então, para suculenta isso não é nada bom. Mas a glauca gosta de um substrato mais pesado, mas não gosta na época de chuva assim. Às vezes, se fosse cultivada num substrato mais leve, mais aerado, isso não teria esse problema. Então, pode ser que isso seja apenas um problema meu aqui no meu cultivo, porque por causa do substrato que eu uso, que eu já falei que é esterco de gado e terra vermelha. Ultimamente, nessa época de chuva, quando eu faço uma plantação, eu já não coloco mais o esterco de gado, porque o esterco de gado é o que mais faz essa fermentação, o amarelamento e o desabamento aí das folhas da glauca. Aí eu vou tirar essas que eu coloquei na bandeja, eu não vou deixar assim amontoada, eu vou depois espalhar cada uma assim em seu devido lugar para poder elas ficar bem. Além de tudo, ainda tem as lesmas que atacam, né? Aquelas lesminhas pretas. Aí a gente está escuro aqui, é por causa do tempo chuvoso. Eu estou lavando elas porque tem bastante lama nas folhas também, que vai respingando. Então, quando eu faço isso, eu já deixo bem lavadinha e coloco para secar sem nenhuma impureza lá do substrato, né, de folhas podres que voaram nela e até mesmo algum bichinho que estejam aí na folha. Então, eu faço essa lavagem para depois fazer aí a distribuição delas em outras bandejas e deixar elas bem aeradas, num local bem ventilado, para elas não terem problema, né, depois de apodrecer, porque às vezes você cortar assim e deixar montuado assim, claro que elas vão acabar pior, a situação delas vai ficar pior do que se tivesse na terra. Eu vou acender o flash aqui porque não tá dando para ver direito, mas gente, agora são, deixa eu ver quantas horas, só para você ter uma ideia o quanto que está escuro aqui. Eu acho que não é nem 3 horas da tarde ainda, e já tá toda essa escuridão aqui. E aí elas ficaram assim, ó, já estão todas limpas. Olha as horas para você ver, 2h44 da tarde. E tá muito escuro mesmo por causa de muita chuva. Eu tirei o som do vídeo, mas esse momento está uma chuvarada lá fora
e o barulho aí seria muito grande. Então, por isso que eu retirei o som. Estou aqui contando a história, narrando para vocês sobre os meus cuidados aí com a Echeveria glauca. E aí, foi assim a minha colheita de hoje. Eu preciso também me segurar para não poder utilizar os potinhos dela, que depois eu vou trocar aquele substrato e vou colocar outro substrato. E aí eu vou ter que voltar com elas para o mesmo lugar, porque eu não tenho espaço para plantar em outro local. Então, eu vou ter que lembrar que eu vou ter que voltar com ela para o mesmo lugar depois que passar toda essa chuva. Gente, eu espero aí que eu tenha ajudado alguém. Então, não é só com as glaucas, mas com todo o tipo de suculenta aí. Se você não quiser pagar para ver, esperar ver o que acontece, qual que vai sobrar, depois você faça isso. Quando tiver toda chuvarada, você faz isso e corta elas, deixa num local bem airado, numa bandejinha. E quando passar a chuvarada, ela pode ficar aí até mais de um mês assim sem plantar. Ela só vai sair raiz e vai ficar tudo bem depois. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.